Ainda uma nossa irmã em Cristo que mora nos Estados Unidos está conosco esses dias e vai estar pregando amanhã no Fire, ok? A partir das 19 horas. Também vai estar acontecendo dia 30 de julho o Confire, amém? Confire, a conferência do Fire, a pré-conferência do Fire, 30 de julho, avivamento integral, amém? Avivamento integral. Então você não pode perder, para jovens de 0 a 100 anos, amém? Jovens de 0 a 100 anos, glória a Deus e aleluia, amém, meus irmãos? Queridos, quantos vieram para ouvir uma palavra de Deus para o seu coração? Amém, glória a Deus. Eu quero, antes de pregar, eu quero chamar aqui à frente você que porventura tem negócios para resolver essa semana, sabe, às vezes nós temos coisas para resolver, decisões para tomar, e essas decisões às vezes são decisões que a gente sabe que se Deus não intervir, se Deus não operar, se Deus tem portas que a gente precisa entrar, que se Deus não abrir a porta a gente não consegue entrar. Então tem alguém que precisa desse pedido de oração? Sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar por você, amém? A igreja se coloca em pé mais uma vez, daqui a pouco você vai sentar. Tem gente que paga para ir para a academia, para ficar levantando, sentando, né? Aqui você não precisa disso, pagar nada, né? Então fica à vontade. Vamos orar então por esses irmãos, vamos declarar a bênção do Senhor sobre a vida deles, amém? Levante suas mãos, glória a Deus. Sabe, irmãos, o reino dos céus é movido pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vocês estão aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Creia, o Senhor já está entrando com providência. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti a vida dos Teus filhos. E nessa noite, eles têm coisas que eles sabem que se o Senhor não abrir as portas, eles não conseguem entrar. Tem coisas que eles estão para decidir, e se o Senhor não der a direção certa para a tomada de decisão, eles tomarão decisões erradas. E eu oro a Ti, para que o Senhor abra portas, o Senhor dê a instrução, o mesmo Espírito que estava ali sobre Salomão, sabedoria, direção, seja sobre as suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Abençoamos os Teus filhos, e tudo quanto eles fizerem, nessa semana e no resto das suas vidas, seja bem sucedido. A igreja diz amém. Deus abençoe, podem voltar para o seu lugar, em nome de Jesus, amém. Queridos, abra sua Bíblia, por favor. Vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, nessa noite. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, a partir do versículo 1. João capítulo 8, a partir do versículo 1. Quem achou diz aleluia. Diz assim, irmãos, a partir do versículo 1. Amém? Podemos ler? A partir do verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Essa foi uma pergunta capciosa, um laço para Jesus. Verso 6. Isto diziam eles, tentando-o, para que tivesse com que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes:
aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou a só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem também eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Põe a mão sobre o seu coração, fale com Deus, diga: Senhor, que a tua palavra fale ao meu coração. Pai, nessa noite nós oramos a ti agradecidos por esta palavra. Eu quero te pedir graça e direção sobre esta palavra, de forma que possamos sair daqui com uma certeza: o Senhor falou conosco. Não falou na nossa mente, mas falou no nosso espírito, de forma que possamos sair, Deus, cheios da tua palavra, prontos para enfrentarmos o nosso dia a dia, tudo aquilo que porventura Satanás quer armar contra nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sabe, irmãos, para nós entendermos este contexto aqui, nós precisamos, e não precisa você abrir, mas está em Levítico 24, versículo 20, diz assim: fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Então, a lei antigamente, ela era uma lei que ela estava para corrigir o homem, mas era uma lei que ela tinha a lei era muito radical, até mesmo porque o povo não podia caminhar sem uma legislação que permitisse que eles fossem podados naquilo que eles errassem. E aí havia uma lei a respeito do adultério, e essa lei, ela dizia que toda pessoa apanhada no ato de adultério, ela deveria ser morta, ela deveria ser apedrejada até a morte. Então, essa mulher que nós acabamos de ler a história dela, é uma mulher que ela foi apanhada no próprio ato de adultério. A impressão que a gente tem é que ela foi realmente observada. Ela foi observada e alguém disse: olha, nós vamos pegar você, nós vamos pegar essa mulher no ato de adultério. E coincidentemente, aquela mulher, ela foi apanhada no ato de adultério, e naquele dia Jesus ele tinha ido para o monte orar, e logo cedo ele foi para o templo pregar, e coincidentemente aquela mulher estava cometendo esse ato, e os fariseus, os saduceus, os homens que eram escribas e tudo mais, aqueles homens que eram mestres da lei, eles sabiam que se eles chegassem diante de Jesus e dissessem assim: olha, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Se Jesus dissesse assim: olha, apedreja, então eles iam dizer: mas você não é o Messias, como é que você manda apedrejar uma pessoa sem ser julgada e tudo mais? E aí, se Jesus absolve aquela mulher, eles também iam dizer: mas você não está cumprindo a lei. Então, eles queriam armar uma situação para Jesus, e Jesus então, meus irmãos, através do Espírito Santo, ele foi muito sábio, e ele então, segundo a palavra de Deus, ele senta ao chão e começa a escrever. Diga, escrever. Alguém falou: olha, eu daria $1 milhão de dólares para saber o que Jesus estava escrevendo ali, né? Então, a Bíblia
ela não diz para nós o que Jesus estava escrevendo. A verdade é que Jesus, ele diz para aqueles homens: aquele que estiver aqui sem pecados, pode começar atirando a primeira pedra. E a Bíblia então diz que aquela mulher no meio daquele povo, ficou esperando que alguém desse a primeira pedrada, porque ficou a expectativa pela lei. Mas a Bíblia diz que todos foram saindo um a um, até ficar Jesus, e Jesus disse para ela o quê? Vai e não peques mais. Diga comigo: vai e não peques mais. Outro dia eu preguei sobre esse texto dentro de uma outra perspectiva, e eu quero trazer para vocês alguns pontos que na verdade, meus irmãos, nós precisamos avaliar uma questão que eu chamo de graça barata. Diga comigo: graça barata. Sabe, irmãos, a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus, ela veio para nos tirar do jugo da lei, porque pela lei ninguém conseguiria ser salvo, ninguém conseguiria alcançar então a salvação, ninguém conseguiria. É por isso que nós não guardamos o sábado e nós não guardamos a lei. Por quê? Obrigado, Joelma. Porque se a lei salvasse alguém, se guardar dias, meses e anos salvasse alguém, Jesus não precisaria ter vindo para morrer pelos nossos pecados em nosso lugar. Ok, meus irmãos? Então, só que nós estamos vivendo uma época em que nós estamos presenciando uma graça barata. Que graça barata é essa? Sabe, essa pregação da graça, que você pode fazer tudo sem limites. Eu posso errar hoje, amanhã, e aí eu peço perdão a Deus para Ele me perdoar. Amanhã eu volto a fazer a mesma coisa. Amanhã eu peço de novo perdão para Ele, continuo fazendo a mesma coisa, e aí então eu entro nesse ciclo de pecado. Por quê? Porque essa graça barata que está sendo pregada aí, diz para as pessoas que tudo que você fizer, a partir do momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, daqui para frente está tudo perdoado, então eu posso pecar à vontade. Essa é a pregação. Posso pegar à vontade, então eu posso adulterar, posso mentir, eu posso roubar, eu posso fazer o que eu quiser, não importa o que eu fizer, Jesus já me perdoou, então está tudo certo. Essa é uma graça barata. Só que a Bíblia diz diferente. Se você for observar, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que espírito, alma e corpo precisam ser mantidos em santidade. Para a volta de quem? Para a volta de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 18 de Gálatas, vai dizer para nós que aquele que é glutão, aquele que é mentiroso, aquele que é feiticeiro, aquele que comete mentira, Apocalipse, vai dizer para nós que esses tais não herdarão o reino de Deus. Não existe, meus irmãos. Então, aqui nós estamos diante de um texto aonde pela lei essa mulher deveria ser morta, mas Jesus entra com a graça. Diga: Jesus entra com a graça. Amém? Agora, eu quero então pontuar algumas coisas dentro desse texto, que eu quero que nós, sabe, irmãos, às vezes você ouve pregações aqui, não é para você agora, é para você amanhã. É amanhã porque aqui, meus irmãos, aqui todo mundo é santo, não é verdade? Olha para esse irmão lindo aí que está do seu lado, olha para ele como ele é bonitinho, santinho, não é? Todos nós somos santos. Agora, quando saímos daqui é que são os desafios. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: todos nós estamos sujeitos à queda. Diga à pessoa que está do seu lado: todo mundo está sujeito à queda. Isso é um fato. Essa mulher, eu não sei se ela tinha a prática de adultério constante, mas independente da mulher, eu quero dizer para você que nós todos estamos sujeitos à falha.
qual é a diferença? A diferença é que essa graça barata que é pregada aí, diz para nós que nós podemos pecar constantemente, e a gente precisa fazer uma diferença. Por exemplo aqui, quem gosta de fazer exercício, levanta a mão. Quem gosta de correr dos exercícios? Ok, meus irmãos, eu sei que segunda-feira é o dia da promessa, não é verdade? Porque toda segunda-feira a gente promete, eu vou começar um regime, eu vou para a academia, eu vou começar a correr, eu vou, né? É assim, dia de segunda. Agora, ainda que você vá para a academia, William mesmo, eu sei que você gosta de uma academia, né, William? Mas William, ou todos nós, que eu não vou à academia, né? Você já percebe pela minha pança aqui. Mas quem vai para a academia, pessoal, não pode ser comparado a um atleta. Por que não pode ser comparado a um atleta? Porque o atleta, ele está em cima daquilo, trabalhando todo o tempo, é profissional naquilo. Quem gosta de fazer, as meninas aqui da dança, né, ir para lá, ir para cá, mas não podem ser consideradas como aquelas ginastas que se apresentam com dança. Ninguém, sabe, irmãos, por quê? Porque aquilo é prática constante. Da mesma forma em relação ao pecado, o pecado ele precisa ser na nossa vida um acidente de percurso e não uma prática de vida, onde eu ando em pecado, Então, eu falei no primeiro culto aqui, que eu tive que lidar esses dias com pessoas que caíram aqui na igreja. E aí alguém disse assim: pastor, mas você está sendo muito duro com essas pessoas. E eu falei para as pessoas: o problema não foi a pessoa cair, irmão, o problema não é você cair, é você continuar na prática daquilo, da queda, do pecado. E o pior é ocultar. Eu já tive situações de irmãos caíram no mesmo dia: pastor, eu caí, eu não quero viver isso. E aí a gente ajuda. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, a graça de Jesus está para te dar uma nova chance. Diga para a pessoa que está só: a graça de Jesus está para te dar uma nova chance. Amém? Diz a Bíblia ainda, meus irmãos, que quando eles chegaram até Jesus para falar a respeito daquela mulher, Jesus, ele simplesmente começa a escrever ao chão. Alguns teólogos dizem que Jesus começa a escrever os pecados de cada um daqueles homens. Eu imagino, isso aí não está na Bíblia, mas eu imagino que quando alguns deles foram ver o que Jesus estava escrevendo lá, olhou: ladrão, todo dia você rouba o seu patrão. Aí o cabra olhou, falou: gente, estou indo, estou atrasado do trabalho, tchau, viu, estou indo ali. Aí chega outro, mentiroso, você todo dia mente para o seu patrão, sua esposa, seus filhos. Gente, é o seguinte, eu achei que ele ia resolver logo isso, mas eu estou indo ali. Aí o outro olha, entende? Agora, meus irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para você. Olha para a pessoa que está falando e fala assim: você não pode viver uma vida de aparência. Sabe, naquele momento que aqueles homens se juntaram para apedrejar aquela mulher, e que Jesus começa a dizer a eles: olha, aquele que não tiver pecado, que não estiver em pecado, pode atirar a primeira pedra. O que aqueles homens estavam demonstrando? Eles estavam demonstrando que eles estavam vivendo de aparência, porque para eles e para todos ali que estavam, imagina, meus irmãos, eu acredito que alguns pegaram, vou sair aqui da tela, alguns pegaram uma pedra mais ou menos do tamanho desse cesto para atirar na coitada da mulher. Imagina. Aí de repente Jesus assim:
Ei, essa mulher pecou, um pecado visível, mas dentro de você tem um pecado maior do que o dela. E essas pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: aquilo que está oculto em você, Deus está vendo. Deus, Ele está vendo. E quando Deus me deu essa palavra, Deus me deu essa palavra e falou muito ao meu coração, para confrontar a igreja quanto a pecados ocultos. O que são pecados ocultos, pastor? São pecados, meus irmãos, que nós não praticamos fora do corpo, nós praticamos no corpo. O apóstolo Paulo fala a respeito, mas eu não vou abordar sobre isso, só a respeito da prostituição. Ele diz assim: olha, todo pecado é cometido fora do corpo, mas a prostituição é no corpo que você comete. Mas fora a prostituição, existem pessoas, e talvez você esteja aqui para Deus te tratar e me tratar, e talvez você esteja aqui, mas você está com essa carinha de santo aqui, mas em casa, meu irmão, você é só Jesus na causa. Você não se controla com sua mulher, com seus filhos, sabe? E você xinga, e você explode, e fere todo mundo, sabe? E o Senhor está nos confrontando para dizer para nós assim: ei, eu não quero você de aparência, eu quero você em santidade de dentro para fora. Não o que os outros, irmãos, eu já conheci histórias de pessoas que, tem até a história do menino, né? Que falou para a mãe assim: mamãe, vamos dormir na igreja, mamãe, vamos mudar para a igreja, mamãe. E a mãe falou assim: meu filho, mas por que você está querendo que a gente mude para a igreja? E ela falou assim, o menino falou assim: mas porque aqui papai é tão bonzinho, papai fica tão carinhoso com a gente, papai fica tão carinhoso com a senhora, vamos mudar para a igreja. Sabe, irmãos, o pecado oculto não é aquilo que o homem pode ver, é aquilo que às vezes somente eu e você e Deus e o Espírito de Deus vê. Sabe, pecados ocultos são pecados, meus irmãos, que acontecem lá no nosso interior. Pessoas que talvez você esteja aqui hoje, meu irmão, e você tem uma dificuldade enorme, não é grande não, é enorme, de perdoar pessoas. E talvez você esteja aqui com alguém que você está carregando há anos, e você diz assim: não, eu sou crente, meu relacionamento é com Jesus. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: se você não liberar essa pessoa, você não entra no céu. Jesus falou assim: olha, se você não perdoar quem te feriu, o teu pai também não te perdoa. Sabe, pecados ocultos, meus irmãos, são pecados que estão no nosso olhar. Jesus, ele disse: olha, se os teus olhos forem puros, todo o teu corpo será puro. Sabe, às vezes você é uma pessoa que está no evangelho, mas você não tem um olhar puro, você é podre às vezes por dentro. A pessoa é podre por dentro, sabe, tudo malda, tudo ela tem um olhar maldoso, sabe, a lascívia. Hoje, meus irmãos, mais do que nunca, existe um pecado. Sabe, quem sabe o que é o pecado da lascívia? Quem sabe? Sabe, o pecado da lascívia é um pecado que ele é meio disfarçado, porque o pecado da lascívia é o pecado que nós praticamos contra os outros, e às vezes consciente, outras vezes inconsciente. Mas o que é a lascívia? A lascívia é quando eu levo o meu irmão a pecar. E quando é que eu cometo a lascívia? Isso vale para homens e vale para mulheres.
por exemplo, a sua roupa pode ser um pecado de lascívia. Olha, irmãos, eu quero trazer nessa noite, e na Assembleia de Deus tem um culto de doutrina. Aqui, vocês já viram que eu não tenho papa na língua, né? Mas, meus irmãos, eu já falei isso aqui umas 300 vezes, vou falar de novo, gente. Pessoal, short, você usa onde? Bermuda, você pode até usar na rua. Mas short, você usa em casa. Certo? Roupa de academia, você usa onde? E com roupa por cima, para cobrir, pelo amor de Deus, meus irmãos. Pelo amor de Deus, fala sério. Você está ali na academia e está. E tem um varão atrás de você. Se ele estiver na bicicleta, é capaz dele cair da bicicleta. É esteira. Se estiver na esteira, né? É capaz dele esquecer e cair da esteira. É lascívia. Sabe, às vezes você usa uma roupinha, meus irmãos, olha para mim aqui. Um decote. Eu não tenho nada, sabe, com essas blusas de alcinha aqui. Mas, meus irmãos, é complicado aqui. Quem é homem aqui? Quem é homem aí? Levanta a mão. Quem é homem aí? Levanta a mão. Eita glória! Mas o homem, meus irmãos, ele é atraído pelo que ele vê. Aí você põe uma roupa e o decotezinho está lá como é que o pessoal chama? É o colo do seio, né? É isso aqui? Hã? É o busto. Aí a pessoa, o homem quer conversar com você, o olho dele não vai em outro lugar. Estou errado? Estou errado, homens? Então, isso é o pecado da lascívia. Os homens também, meus irmãos. Tem uns homens que só Jesus na causa. A roupa é tão apertada que... Entende? A calça, né? Skin, Então, meus irmãos, que fica esquisito. Você não sabe se a pessoa é homem, se é... Mas é o pecado da lascívia. Agora, qual é o problema disso? O problema, meus irmãos, não está, às vezes, só no uso dessas roupas. O problema está no espírito que está por trás. E sabe o nome desse espírito? Sabe qual é o nome desse espírito? Não é espírito de lascívia, não. É o espírito de pombagira. A pessoa é crente em Jesus, mas o espírito de pombagira fala assim: você precisa ser sensual. Sabe para quem você precisa ser sensual? Para o seu marido. No entanto, às vezes é o contrário. Dentro de casa, para o marido, usa qualquer roupa, se veste de qualquer jeito, mas vai sair na rua, tem que sair chamando a atenção dos homens, pelo amor de Deus. Isso, irmão, eu nem quero chamar, você nem vou chamar, hoje na pregação, eu não vou chamar você aqui na frente. Amém? Às vezes, eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje, eu preciso abrir o meu coração, irmãos, porque às vezes é difícil ser pastor de algumas pessoas, porque eu fico com vergonha, e a pessoa vem: Pai do Senhor, pastor, e eu fico, meu Deus. Então, irmã, vê tua saia, irmão, tudo bem, mas no máximo 4 dedos acima do joelho, e olhe lá, irmão, presta atenção.
no seu short, no que você veste, nas roupas que você veste. Vai para frente do espelho, pergunta assim: Espírito Santo, fala para mim. Eu preciso, irmãos, que nós, como é que nós queremos ganhar a cidade para Jesus? Entenderam? Então, pecados ocultos, eu falei da evidência disso, mas o problema está aí dentro de nós. Dentro de nós. Ok? Então, pecados ocultos envolve aquilo que você faz quando ninguém te vê. Sabe quando eu falei que esses homens, possivelmente Jesus estava escrevendo algumas coisas ali, que era algo oculto, eles não faziam na frente dos outros, mas sim, ocultamente. Então, pecado oculto é a pornografia que a pessoa vê. E hoje em dia, meus irmãos, está uma praga, porque não é homem só, é homem e mulher. Às vezes, eu observo às vezes, né? Às vezes eu não participo das conversas, mas eu sou muito observador. E às vezes você está num elevador, ou às vezes está numa fila, e você começa a ouvir as conversas das mulheres. Meus irmãos, é um negócio sério. Eram conversas que só os homens tinham. Mas hoje, grupos de WhatsApp, de pornografia, e tem crente que participa. E ainda fala assim: pastor, é porque, sabe, né, eu preciso saber das coisas. Não se posiciona. Então, são coisas que Deus olha para mim e para você. E meus irmãos, eu já falei isso aqui também umas 300 vezes, gente, Deus não quer nem saber como é que é você na igreja, porque no dia que você comparecer diante dele, ele não vai querer saber que te conhece da igreja. Entendeu? Porque você vai chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, olha aqui. Ele vai assim: quem é você? Lembra não? Todo domingo o Senhor estava lá na Batista do Brasil. Todo domingo. Aonde? Na Batista do Brasil. E depois? Depois, Senhor, sabe, né? Aí é outra história. Não, irmão. Deus quer te conhecer aonde? No lugar secreto. Diga: Deus quer me conhecer do lugar secreto, aonde ninguém me vê. Então aproveita e pergunta para a pessoa que está ao seu lado: como está o seu secreto com Deus? Sabe, irmãos, o texto que nós acabamos de ler vai dizer para nós que Jesus, ele foi para o Getsemane, ele foi orar, diga comigo: Jesus foi orar. Ele foi para o Monte das Oliveiras, Getsemane não, ele foi para o Monte das Oliveiras orar. Então, Jesus sabia que o Pai não podia apenas conhecê-lo da multidão, o Jesus que curava, o Jesus que estava ali no meio da multidão. Não, Jesus sabia que ele precisava manter um relacionamento com Deus fora da multidão. Diga isso para a pessoa que está só, fala assim: você precisa manter um relacionamento com Deus fora da multidão. Diga: fora da multidão. Irmão, se relacionar com Deus na multidão é fácil, sim ou não? Sim ou não? Irmãos, tem uma pessoa aqui, levante sua mão, aí a pessoa levanta. Vamos cantar, Ele é a glória, aí todo mundo canta. Vamos agora orar, todo mundo ora. É muito fácil, gente. Agora, quando sai daqui? Entende? Então, quando sairmos daqui, o nosso coração precisa ser um coração puro, meus irmãos. Quando Deus olhar para o seu coração, não pode ver pecado. Entende? Jesus não pode olhar para o meu coração e o seu coração e encontrar pecados ocultos, gente que a gente não perdoa, gente que a gente carrega a tempo, pecados que você comete na frente dos outros você não comete, mas fora você comete. Sabe? Jesus precisa olhar para nós e ver um coração puro
e limpo. Amém? Mas a Bíblia diz, queridos irmãos, que Jesus, ele segue com essa questão, e a Bíblia diz que um a um foi o que, irmãos? Saindo, diga, eles foram saindo. Todos foram saindo, e ficou Jesus e aquela mulher. E quando Jesus se depara com aquela mulher sozinha, Jesus pergunta assim: cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não? Diga, segunda chance. Diga, segunda chance. Então Jesus estava ali pronto para dar para aquela mulher o que, irmãos? Uma oportunidade nova. Sabe, irmãos, Jesus, sabe, pregações como estas, são pregações que Deus nos olha para mim, olha para você, e diz para mim assim, diz para você: eu vou dar para você uma nova chance. Você mentia para fazer negócio, você não vai mentir mais. Você tinha um olhar impuro, vou te dar uma chance para você mudar. O seu coração é ruim, vou transformar no coração bom, vou te dar uma nova chance. Porque esta é a graça. Mas Jesus fala algo para essa mulher, que é isso que eu quero que você entenda. Ele diz assim: ele diz assim, eu vou te dar uma nova chance, mas você vai e não peques mais. Irmãos, o que Jesus estava dizendo para aquela mulher é que a graça sobre ela foi dada, foi derramada. O pecado dela foi o quê? Perdoado. Mas ela não pode voltar à mesma prática. Ela não pode voltar para fazer a mesma coisa. Ela não pode voltar e fazer a mesma coisa. E isso implica, meus irmãos, em uma mudança de mentalidade. Diga, mudança de mentalidade. Sabe, a Bíblia diz lá no capítulo 12 de Romanos, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovar o entendimento é necessário nascer de novo, porque uma pessoa que nasce de novo, ela começa a ter práticas novas. E para ter práticas novas, o meu entendimento precisa ser o quê? Mudado. E como é que o meu entendimento é mudado, Rubens? Alimentando a minha mente com aquilo que me transforma. Então, se eu sou servo de Deus, eu não posso, gente, estar ouvindo MPB. Amém? Que comunhão há luz com as trevas? Que luz? Que comunhão há? Eu não posso. Esses dias eu estava ouvindo um pastor, gente, e ele parece que é músico. Eu não quis entrar no mérito da história, porque senão ia fazer uma confusão, né? Mas uma reunião de pastores, e ele falou assim: é porque algumas pessoas não entendem porque que a gente que é músico ouve as músicas do mundo. E a gente ouve as músicas do mundo. Eu fiquei pensando, o que esse cara ensina para a igreja dele? Quem aqui, outro dia um pastor falou para mim: pai, eu já falei. Está gravado. Está gravado. E aí, um dos meus filhos, pronto, não sabe quem? Um dos dois. Fica aí depois. Pergunta, quando eu encontrar com ele, pergunta: quem é você? E ele veio com essa ideia. Aí eu falei assim: ô meu filho, me fala uma coisa. Você teria coragem de, por exemplo,
pegar uma música e botar no repertório de louvor da igreja, para a igreja cantar? Ele falou, não, é diferente. O que é diferente? Qual a diferença entre cantar uma música do mundo aqui e cantar lá fora? Qual a diferença, gente? Vocês do louvor aí, tem diferença? Quem ouve música mundana vai dizer, tem. Presta atenção, gente. Você não é templo do Espírito aqui e fora, você é templo do diabo. Você é templo do Espírito Santo aqui e lá fora. Sua boca não pode ser usada para o mundo e para Deus, para o santo e para o profano. Minha mente, eu preciso, gente, como é que pode? Eu sou crente, aí eu boto lá as músicas, minha gente, e dá nojo, sabe? Porque no comércio em geral, as músicas, e só fala de traição. Se você me deixar, eu vou me matar. Se você me deixar, eu vou arrumar outra. Eu fico prestando atenção nessas porcarias, porque eu preciso falar com vocês do que eu, né? Aí eu chego nos lugares e começo a observar, mas só tem porcaria. Aí você se presta a ouvir essas porcarias e você quer vir e ser cheio da presença de Deus. Aonde? Não dá para combinar luz e trevas. Irmão, quem é empresário, presta atenção no seu estabelecimento. Se você não quer colocar músicas com letras português, porque você acha que seus clientes não vão gostar, põe lá uma música internacional, mas de crente. Põe um instrumental de crente, meu irmão, porque o seu ambiente, sabe, irmão, na sua casa, quem aqui, eu sei que tem gente aqui, que quando era do mundo, você pegava lá o sonzão e colocava para todo mundo ouvir, a rua toda ouvir um sonzão. Agora você é crente, pega o celular e coloca lá e fica... Irmãos, a sua casa, um irmão da igreja, eu não fui, mas ele ainda novo convertido, foi em Salvador, e ele foi passou o nome agora, não sei lá da música, Museu da Música, e aí ele falou para mim, pastor, eu entrei e fiquei agoniado para sair, porque eu achava que era outra coisa, eu achava que eles iam contar a história da música e tal, não, ele entrou no Museu da Música, e cada música é dedicado a uma entidade. Aí você põe essas músicas dentro da sua casa, e aí depois o seu casamento vai mal, e você quer oração, e você quer que Deus resolva. Você no seu estabelecimento põe músicas que não adoram a Deus, que não invocam a presença de Deus, e aí você quer que o seu comércio seja um comércio de paz, e seus funcionários brigam, você briga também, vira uma confusão no seu comércio. Querido irmão, enche o teu lugar, enche tua casa, enche o teu comércio, encha o ambiente onde você está, da glória de Deus. Quem aqui no louvor você sente a presença de Deus? Por que nós sentimos a presença de Deus, meus irmãos? Eu já fui meus pais eram de Umbanda e eu tinha que ir. E quem está me ouvindo sabe, cada música que as pessoas cantam no terreiro de Umbanda, é para uma entidade chegar, ela tem que descer, e para ela descer, ela precisa ouvir aquelas músicas. Só que hoje está escancarado. Nas músicas, tem uma música mesmo que diz assim: o canto dessa cidade é meu, não sei o que lá da cidade é meu. Você acha que aquela música é para quem? Para Deus? Tem uma outra agora que o pessoal está cantando muito, que fala assim: tu vem, eu já escuto os teus sinais. Essa é outra, que os crentes estão dizendo assim: não, pastor, é Jesus. Você acredita nisso, gente? Eu fui falar para a pessoa, não, pastor, só faltou me dizer assim: eu acho que inclusive essa música devia ser cantada lá no louvor da igreja. Tu vem,
Pessoal, a gente precisa ter sabedoria. E o nosso entendimento precisa ser... Jesus falou assim, olha, a Bíblia diz assim, que nós quando nos convertemos, recebemos a mente de Cristo. Então o que Jesus estava dizendo para essa mulher, quando ele disse, vai, não peques mais, ele estava dizendo assim, mulher, você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa assumir uma aliança com Deus, você precisa assumir um compromisso com Deus, porque Deus está te dando uma nova chance. Eu não sei, meu irmão, por que você está aqui hoje? Talvez você veio aqui de outra igreja, ou veio aqui, você nem é crente, mas sabe o que Jesus está dizendo para você nessa noite? Eu estou pronto para te dar uma nova chance, uma nova chance. Ele não está para te condenar, ele está para mudar a sua história. Ele não está para te condenar, ele está dizendo para você assim, eu estou pronto para dar para você a oportunidade de começar uma vida nova. E ele diz para essa mulher, vai e não peques mais. Eu não sei o que você precisa largar. Talvez você tenha entrado nessa noite aqui, você tem quem já ouviu falar de pecados familiares? Quem já ouviu falar? O que é um pecado familiar, gente? Um pecado familiar não é herança maligna, não é herança dos pais. O pecado familiar é aquele pecado que a gente carrega com a gente durante anos, anos e anos. Se tornou algo da família. E eu queria que você agora pusesse a mão sobre o seu coração. Se você pudesse colocar em pé, eu agradeço. Amém?